Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao programa da Verdadeira Educação Sergipana. Não sei se você reparou, mas no seu calendário, na sua folhinha, sim, aquela que fica bem ali atrás da porta, colada com imã na porta da geladeira, o dia 31 de março, terça-feira passada, está marcado com uma cicatriz. É o dia em que se consumou o golpe de Estado de 1964 no Brasil. Chamaram de revolução aquilo que na prática calou vozes, esmagou direitos, empurrou o país para um porão de medo. Quando o golpe arrancou João Goulart do poder, não derrubou só um governo, derrubou sonhos de reforma, participação popular e dignidade de quem vivia do trabalho. Por isso, descomemorar, que é o que vamos fazer hoje, 1964, é um gesto de lucidez. É olhar para trás, sem fantasia, a fim de impedir que o autoritarismo volte com roupa nova. Porque quando a democracia fraqueja, o passado bate a porta, como se viu em 8 de janeiro de 2023. Lembra? Por isso, no programa de hoje, vamos conversar com o professor Fernando Sá, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, sobre a importância de manter viva a memória desse golpe e de compreender porque lembrar é resistir. Afinal, quem não presta atenção no passado está condenado a repeti-lo. Está no ar, TV Sintese. O Cine Resistência deste sábado apresenta o filme O Dia que Durou 21 anos. O título já dá o susto. Um dia que atravessou 2 décadas. O documentário abre os bastidores do golpe de 1964 e mostra que nada ali caiu do céu nem foi obra do acaso. Há interesses, articulações, apoio externo e uma engenharia de poder montada para bloquear mudanças sociais. E a relação com o nosso programa de hoje é frontal, porque ajuda a desmontar a fantasia de revolução salvadora e a enxergar o golpe como um projeto de contenção da classe trabalhadora e da democracia. Este filme está disponível gratuitamente no YouTube. O golpe de 1964 segue sendo um terreno de disputa política, histórica e moral no Brasil. Há quem ainda tente dourar a pílula, trocar golpe por revolução, repressão por ordem, censura por necessidade. Só que a memória insiste, e ainda bem. Para nos ajudar a entender por que 31 de março não é data de festa e por que 8 de janeiro de 2023 reacendeu alertas tão antigos, o TV Sintese conversa hoje com o professor Fernando Sá, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, pesquisador ligado aos temas de cultura, política e memória. Professor Fernando, seja bem-vindo ao TV Sintese. Professor, para a gente começar aqui do começo, por que é tão importante chamar 1964 de golpe e não de revolução? Sobretudo em um país onde as palavras também viram campo de batalha. Bem, boa tarde. Quero registrar o agradecimento e a gentileza desse convite para a TV Sintese, nesse programa tão importante para divulgar um pouco das reflexões que a universidade tem
produzido e que muitas vezes fica restrito aos muros da academia. Então, essa é uma discussão fundamental, porque ela delimita uma interpretação da história. Aqueles que tratam 64 como um golpe, obviamente têm uma postura crítica dos desdobramentos que o golpe proporcionou, especialmente quando golpeou a democracia que vigia desde 46, de 1946. Aqueles que a tratam como revolução são aqueles que golpearam a democracia e, como uma forma de legitimar suas ações autoritárias, trataram como revolução. Há um consenso de que foi um golpe, é um relativo consenso. Tem outras interpretações. O professor Ibarê, por exemplo, trata como contra-revolução. Então, a gente tem vários... É uma discussão historiográfica que é importante levar para o grande público, porque as palavras definem também a realidade. Sim. Professor, em um artigo, Caio Navarro de Toledo, que também é historiador, cientista político da Unicamp, ele diz o seguinte, que 1964 foi uma reação contra reformas de base, mudanças definidas para melhorar a vida do povo em áreas como terra, educação, direitos, além de frear avanços democráticos. O que essa frase aí, o que esse artigo, né, fala, o que isso diz sobre o golpe de 64? O que a gente pode tirar a partir aí dessa fala do pesquisador da Unicamp sobre esse golpe? Não, eu acho que esse texto do Caio Navarro realmente ele define o que representou o golpe de 64. Na verdade, nós vínhamos desde do suicídio de Vargas em 1954, né, em agosto de 1954, a postura de Vargas impediu o golpe de 64. Quer dizer, os setores ligados à burguesia brasileira já tentaram dar o golpe em 54 contra Vargas. Então, a partir desse momento, né, há uma mobilização cada vez mais intensa, tanto dos trabalhadores urbanos quanto dos trabalhadores rurais, na defesa dos seus direitos que até então não eram contemplados dentro da República Brasileira. No caso dos trabalhadores urbanos, não se podia naquele momento, construir uma central sindical. Quer dizer, havia limitações da legislação trabalhista de ações intersindicais, né? Que depois, em 62, vai ter o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores. Quer dizer, então há um momento de ascensão dos trabalhadores no cenário político brasileiro, urbanos. Do ponto de vista dos trabalhadores rurais, dos camponeses, há a criação das ligas camponesas, que já tinham existido no pós-45, pós-ditadura Estado Novo. Quer dizer, eu acho que é importante registrar que nós tivemos várias ditaduras, não apenas a ditadura empresarial militar de 64 a 85. Também tivemos a ditadura do Estado Novo de 37 a 45. Quer dizer, a República é marcada por períodos democráticos, mas em maior incidência de períodos autoritários, não só ditaduras, mas também em estado de exceção, já que não é possível exercer a cidadania plenamente. Então, as ligas camponesas começam a empreender ações, principalmente de defesa da reforma agrária, né, com ações contundentes, ocupando engenhos e acaba sendo um dos principais focos da repressão iniciada com o golpe de 64. Nesse sentido, professor, como você já começou a falar aí, né, tanto do ponto de vista do trabalhador do campo e da cidade, quais foram aí os avanços, né, as reivindicações durante o governo de João Goulart que mais incomodaram
ali as elites brasileiras naquele momento histórico, para além do que você já citou? Quais outros pontos você pode citar aqui para a gente, que também deu esse momento de ruptura, esse 64 acontece? Olha, eu acho que é uma conjuntura complexa, eu acho que tem vários elementos. Eu acho que do ponto de vista político, a gente não pode esquecer da ascensão do Partido Trabalhista Brasileiro dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que o Jango representou essa aproximação do Partido Trabalhista Brasileiro com forças da esquerda, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, mas também outras tendências próximas de Leonel Brizola, né, o que implicava nas reformas de base, incluindo aí a União Nacional dos Estudantes, né, a reforma universitária. Na verdade, era um conjunto de reformas não para o socialismo como a direita e a extrema-direita impingiam, né, definiam do João Goulart. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é o ponto de vista da interferência direta dos Estados Unidos nas questões internas do Brasil. O terceiro ponto, de fato, é as reformas de base. A principal era a reforma agrária, né? Isso causou um impacto tremendo, tanto no comício da Central do Brasil, quando ele, de fato, anunciou o decreto para o início da reforma agrária. Eu acho que foi ali o ponto de partida para a intervenção militar, né? Afora isso, tinha a conjuntura da Guerra Fria, no qual os militares eram e são formados ainda nas academias norte-americanas. Esse é outro grande problema, que a formação da doutrina de segurança nacional acaba criando uma imagem do inimigo interno, e isso se concretizou em 64, mas já vinha sendo duramente reprimido, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro desde a sua ilegalidade em 47. Inclusive, Sergipe tem uma grande repressão no início dos anos 50, que foi registrado pelo relatório da Comissão Estadual da Verdade aqui de Sergipe, que inclusive merece uma ampla divulgação. E para finalizar, reforma universitária, porque o Estado autoritário pós-64, eu diria até autocrático, ele acaba fazendo uma contra-reforma universitária. Isso é um ponto interessante, porque ele se apropria das reivindicações dos trabalhadores rurais para criar o Estatuto da Terra, em 64, exatamente para incluir a questão agrária dentro do desenvolvimento capitalista. Da mesma forma, as universidades acabam servindo para remodelar o ensino superior dentro dos ditames do MEC e USAID, que era a agência norte-americana. Então, acho que a gente precisa situar essas duas questões dentro do contexto do golpe. Bom, professor Fernando, para a gente finalizar aqui o nosso programa, depois de tudo que o Brasil viveu desde 1964, o que a condenação dos golpistas de 8 de janeiro de 2023 representa na defesa da democracia e em defesa também da memória histórica do nosso país? Eu acho que é uma iniciativa histórica, já que na República Brasileira os golpistas, em geral, foram anistiados, seja lá, inclusive, atualmente tem se mencionado muito a anistia de JK aos golpistas da aeronáutica, que tentaram exatamente impedi-lo de tomar posse na presidência da República, como um ato de grandeza do JK. Eu acho que a gente tem que lembrar que esses golpistas anistiados durante o governo JK estavam no golpe de 64. Então, eu penso que essa condenação é fundamental para garantir
a democracia em curso no Brasil, já que a democracia é exercida no cotidiano, né? Agora, eu não posso deixar para concluir que essa tentativa de golpe de 2023, ela é um elo que se articula ao golpe de 64. Né? Na verdade, nós não podemos pensar no golpe contra a presidente Dilma sem essa genealogia, né, que remete a 64, porque as mesmas, digamos, as mesmas táticas e estratégias desses setores golpistas repetiram muitas das ações de 64. O papel da imprensa, o papel dos militares, a gente não pode esquecer, né, da intervenção militar durante o processo de impeachment que resultou no golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Nós não podemos esquecer da mobilização de uma classe média com um discurso anticorrupção, que também estava presente nas marchas por Deus e liberdade, pela família por Deus e a liberdade, em 64. Então, há elementos muito, digamos assim, semelhantes e que foram utilizados pela direita e pela extrema-direita, tanto em 64 quanto em 2016, e também a tentativa em 2023. O professor Francisco Carlos Teixeira da Silva escreveu um livro, No Calor da Hora, que eu acho que valeria a pena o público conhecer, no qual ele exatamente desconstrói esse evento tão paradigmático do confronto contra a democracia, que é a intentona bolsonarista de janeiro de 2023. É como não se deve fazer um golpe. Então, essa fica aí a sugestão para o público ler, e é isso. Professor Fernando, quero agradecer a você por, mais uma vez, sempre estar aqui com a gente no TV Sintese, e espero que venha de outras vezes para falarmos também de outros assuntos ligados à nossa história. Afinal, a gente precisa preservar a nossa memória, o conjunto da classe trabalhadora precisa dominar a sua história e construir a sua narrativa. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Eu acho que sem memória não há luta. Obrigada. Percebam por que a história é importante para entender o presente e não repetir os erros do passado. Quando o país esquece o que viveu, ele fica mais vulnerável a repetir seus erros, sobretudo aqueles que custaram direitos, liberdade e democracia. Quando a memória some, o autoritarismo cresce silencioso, arruma novo discurso, muda a roupa, pousa de solução e tenta voltar pela janela. Por isso, foi tão importante ouvir o professor Fernando Sá e olhar para o golpe de 1964 por um viés trabalhista, humano e democrático. Em última análise, quem suportou os efeitos mais duros da ditadura foi o povo, especialmente trabalhadores e trabalhadoras que viviam do próprio trabalho e lutavam por direitos, acesso à terra, participação política e dignidade. Além disso, o 8 de janeiro de 2023 mostrou que a ameaça não ficou presa no século passado. Daí a urgência de falar, de estudar, de ensinar, de disputar sentido. Porque a democracia também se defende no terreno da memória, da linguagem e da interpretação. E no fim, vencer a guerra de narrativa é impedir que a mentira ocupe o lugar da história, que o esquecimento se fantasie de conciliação e que a barbárie volte a se apresentar como destino. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu.